para você que acompanha a nossa Rede Vida de televisão, o canal da família. Nós começamos mais um programa Bendita Hora e eu, aqui substituindo o Padre Juarez, que está descansando nas férias, conduzo esse programa, que é o programa que contém os melhores entrevistados com os melhores conteúdos da tarde da TV brasileira. Seja bem-vindo. Sem vocês, o programa não acontece. E é claro que a sua participação é fundamental. Lembrar para você, cada um dos entrevistados que eu apresentar a partir de agora precisa da sua pergunta. Para que você envie a sua pergunta, é só você entrar no youtube.com/@TV Rede Vida. Lá você consegue interagir com eles. Mas quem são eles? Eu começo apresentando agora, começando por ele que debuta o nosso programa hoje. Ele entende de música, ele vive a música desde os 13 anos de idade e está aqui para contar sobre o Instituto Bacarelli. Edilson Venturelli, CEO do Instituto Bacarelli, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no teu programa na Rede Vida. Fico lisonjeado com a sua presença, você que há 26 anos é CEO do Instituto, você começou lá em 98, você tem uma série de prêmios, um deles é o de governador do estado de São Paulo, pelo trabalho desenvolvido no Bacarelli, e também tem o título de cidadão paulistano, certo? Uhum. Seja bem-vindo aqui. Nós Obrigado. Vamos falar sobre o Bacarelli ao longo do nosso programa. É um trabalho muito bonito que vale a pena ser conhecido. Aqui ao meu lado e ao lado do Edilson está ela, doutora Raquel Galinatti, uma figura conhecidíssima, contundente e que vai falar de temas muito necessários no nosso programa. Doutora Raquel, muito obrigado. Obrigada, é sempre uma honra e satisfação estar aqui. Uma honra poder entrevistá-la, porque uma vez a senhora quase foi no frente a frente, acabou não tendo um compromisso, eu entendo, a sua rotina é difícil, mas... Quando o destino quer, ele une. junta. Exatamente. Está aqui agora no nosso Bendita Hora para falar sobre tudo aquilo que compete a ela como delegada de polícia. Como vocês sabem, a doutora Raquel é mestre em filosofia pela Universidade Católica de São Paulo, tem pós-graduação numa série de atuações e foi eleita pelo 5º ano consecutivo na categoria Gestão pelo Portal Nacional dos Delegados. Não é para qualquer um, né, doutora Raquel? Muito bem. Ao meu lado aqui, meu lado esquerdo e direito para vocês, doutora Priscila Pereira, que é dermatologista. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui hoje também, uma alegria enorme. É uma alegria, nós já estivemos na bancada como convidados, entrevistados, e agora eu te entrevistando. Viu? Ai, maravilhoso. Você tem 13 anos de contribuição nesse segmento de peles e cabelos bonitos e saudáveis, né? Isso mesmo. Ecologia, transplante, uma série de atuações. É, isso Vamos falar sobre isso no programa de hoje. Vamos dar dicas importantes. Muito bom. E ele, o meu amigo Júlio Pereira, ele que é neurocirurgião, tem o maior canal de neurocirurgia do YouTube no mundo inteiro. Está aqui na bancada do Bendita Hora, sempre presente. Obrigado, Júlio. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Júlio estava contando também que a mulher dele é música, vai toda semana para Bahia. É um negócio de louco. O programa hoje está muito bom. E eu vou começar com o pensamento do dia. Coloca na tela, por favor. A queda ensina lições que a estabilidade nunca poderia. É, de fato, gente, a queda, ela promove uma mudança. Você vai ter que se movimentar para levantar de novo. E às vezes estável você jamais conseguiria fazer este movimento. Então, a reflexão do nosso dia é essa. A nossa enquete de hoje é a seguinte: para você votar, você vai votar lá no Instagram, que eu vou falar daqui a pouco. Mas é bem fácil. Você acha mais importante ter estabilidade financeira ou emocional? Registra o seu voto lá no Instagram oficial do Bendita Hora, que é @programa Bendita Hora. Quero a participação de vocês votando, quero a participação de vocês enviando suas perguntas e interagindo com esse time de figuras aqui dos mais variados segmentos para deixar nossa tarde ainda mais informada. Vamos começar com a primeira notícia? Pode colocar na tela. Quando um nódulo no pescoço é preocupante? Doutor Júlio, isso é uma coisa que precisa de um alerta, é necessário que a gente tenha um cuidado, mas a partir de que momento que a gente identifica alguma coisa que é bom procurar um médico? Perfeito. O que acontece, Hugo? É muito comum essa região cervical gerar uma série de problemas, né? Dor no pescoço é algo muito comum da gente, neurocirurgião, no paciente procurar, né? Alguns pacientes notam, né? Começam a ter uma dor, quando palpam, notam um nódulo, né?
Eu falo que essa região cervical ela é rica em várias coisas, né? Vascularização, né? Inervação e também tem o linfonodo. Os linfonodos, e a dermatologia lida muito com isso, né? Porque qualquer infecção que você tenha de couro cabeludo pode gerar um aumento do linfonodo. Infecção de garganta também é muito comum, né? Mas, obviamente, algumas doenças e algumas características que a gente vai falar um pouquinho mais para frente do linfonodo também pode ser um linfoma. Então, o paciente, toda vez que começa a aparecer qualquer nódulo, ele desespera. Será que é um tumor na coluna? Será que é um problema na tireoide? Será que é uma infecção, né? E o que é que eu digo, né? Dentro da medicina, tudo tem uma lógica, né? Tem um sentido. Quando o nódulo aparece, ele é recente, você está com problema de garganta, você tem infecção dentária, você tem infecção no próprio couro cabeludo ou uma acne, normalmente é relacionado a uma infecção. Quais são as características desse caroço, desse nódulo, né? São nódulos dolorosos, eles aumentam de volume e normalmente vão ficar ali alguns dias, algumas semanas. Se esse nódulo ele está aumentando, ele é indolor, ele é duro, aí a gente começa a se preocupar com algumas lesões oncológicas, né? Que podem ser desde linfoma até lesões em outras partes até da coluna. Então, a observância tem que ser, bom, se ele durar muito tempo e começar a ter uma rigidez, o alerta acende. Perfeito, né? Mesmo quando ele começa inicialmente, claro, se você está com quadro gripal, você já imagina, né? Todo mundo já teve isso, já imaginou. Mas se você não sabe o foco, vale a pena procurar. Desde um dentista, né? Porque às vezes uma infecção no dente pode ser o sinal de alerta, até um dermatologista, porque às vezes uma infecção de pele a pessoa não nota. Às vezes chega paciente, pra você ter ideia, na gente, neurocirurgião, achando que tem um tumor, tem alguma coisa, porque sente como se tivesse um bicho andando, sente uma coisa estranha na cabeça. Quando você vai ver, é um problema dermatológico. Doutor Júlio, e aí tem uma coisa que é muito interessante. Aparece alguma coisa, o que a pessoa faz? Recorre ao Google. Vai perguntar lá agora as inteligências artificiais. E o resultado que aparece é assim, o destino é a morte amanhã, né? É bom que você não faça isso. E as pessoas, elas têm caído nisso numa frequência absurda, né? Perfeito. O bom, Hugo, assim, eu sou entusiasta da tecnologia. Eu falo que cada vez está melhor. Antigamente, quando você pegava no Google, né? Às vezes era um clickbait de um blog, de uma coisa, né? O YouTube, eu estou no YouTube, mas acontece também, né? Você botar no YouTube, você vai, às vezes, acontecer coisas que assustam, né? Hoje, com as inteligências artificiais, eu digo para todo paciente, procure. É bom. O que você tem que entender é o seguinte, normalmente, para a cabeça da gente médico, né? Tem a questão epidemiológica. Então, o que acontece de forma frequente vai ser mais comum. Então, a gente deu os exemplos. Quais são mais comuns você ter um nódulo no pescoço? As infecções, ou virais ou bacterianas. É disparadamente. Às vezes, quando você lê um texto, entre aspas, frio, aquilo vai aparecer do lado de um linfoma. Aí a pessoa, como não tem noção da frequência de uma doença, da idade, de outros aspectos, ela se assusta mais. E uma pessoa para outra muda completamente o diagnóstico, não é a mesma coisa? Com certeza, né? Eu gosto de dizer para o paciente o seguinte, toda tecnologia que chega, ela é revolucionária, né? A gente nunca viu uma revolução tão grande como aconteceu com o IA agora, onde todo mundo já está no dia a dia. Eu, como médico, uso para relatório, uso para tanta coisa, né? Você deve usar também, né? Então, ela chegou para revolucionar, mas, obviamente, você vai ver como você vai usar. Nunca vai substituir o diagnóstico médico. Muito bem. Vamos dar sequência aqui com as notícias do nosso Bendita Hora. Agora tem mais uma. Vamos lá. Instituto Bacarelli, promovendo transformação e inclusão social por meio da cultura. Edilson, feliz de ter você aqui no programa para falar desse projeto que é muito bonito do Instituto Bacarelli. Eu quero começar do princípio. Quando começa e o que é um instituto? O Instituto nasce em 1996, quando o maestro Bacarelli assistiu pela televisão um grande incêndio na favela de Heliópolis. E eu digo que ali ele deixou o grande exemplo que ele podia nos dar, que foi a capacidade que ele teve de passar da fase da indignação para a ação. Tenho certeza que todo mundo que está nessa mesa, quando vê alguém dormindo na rua hoje, se incomoda, se sensibiliza, mas normalmente a gente se sente pequenininho para mudar essa realidade e a gente para na fase da indignação. Ele foi para a ação, o maestro foi padre na região do Ipiranga, na igreja São José do Ipiranga, que é o bairro onde está Heliópolis. Se sensibilizou e resolveu fazer. Procurou a primeira escola pública que ele encontrou na Estrada das Lágrimas. Eu digo que o projeto já nasceu abençoado, porque a primeira escola que tinha naquela época, vindo do Ipiranga para Heliópolis, tem como patrono Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, nosso Gonzaguinha. Então ele parou numa escola que já tinha um músico como patrono. Começou com 30 crianças. Ao longo desses 30 anos, a gente adquiriu uma sede própria na favela. Né? São 3 prédios, estamos terminando o 3º agora, que deixa a gente, está dando muito trabalho, mas está deixando a gente muito orgulhoso, porque vai ser a primeira sala de concertos em um território de favela no mundo. Caramba! É uma sala com 530 lugares. Qual a diferença de uma sala de concertos e de um teatro? O tratamento acústico. Em uma sala de concertos, você coloca um violão sozinho, tocando no palco, no espaço inteiro do teatro, você ouve esse violão.
né? Você pode falar sem necessidade de amplificação. E para você fazer ideia, Hugo, o projeto acústico está sendo feito pelo mesmo escritório que fez a Sala São Paulo, o Teatro Cultura Artística, a Sala Minas Gerais. Porque lá no Bacarelli a gente colocou desde o início uma máxima que é muito importante para nós e que a gente acredita muito, que é para quem tem o menos, você tem que oferecer o mais. Né? Então a gente tem um time de professores do mais alto nível, a gente trata todo mundo com muito respeito e ao mesmo tempo exige empenho e dedicação, né? Então o Bacarelli é, na realidade, uma instituição que nasceu para, através da educação, da música, da arte, da cultura, promover a transformação social dessas pessoas que nessa vida nascem em uma condição economicamente mais desfavorecidas. A doutora vai concordar comigo, né? Eu sou formado em Direito e eu nunca vou me esquecer de uma aula onde a gente discutia a pena de morte. E meu professor, na época, julgou e falou, gente, vamos pensar o seguinte, medicina, né? Quem consegue pegar em uma maternidade 2 recém-nascidos e falar isso aqui nasceu para ser do bem, isso aqui nasceu para ser do mal? Mas são os repertórios, as experiências que a gente vai vivendo. Em uma favela, muitas vezes, as experiências que as crianças têm não são legais. Né? São pais que abusam da sua mãe, que abusam deles próprios. A referência de sucesso é o coleguinha que foi traficar e apareceu com o celular da hora, a correntinha da hora. Né? E só que se a gente, como sociedade civil, não fizer nada por essas crianças, um dia ela vai crescer e vai atravessar a fronteira da favela. E na hora que ela atravessa a fronteira da favela, a gente, como sociedade civil, fala, olha, eu não fiz nada por você, mas agora que você atravessou a rua, você tem que ser um cara bacana. Que repertório eu tenho para ser esse cara bacana? Então essa é a nossa função, através da educação, da arte, da cultura, promover a transformação social dessa molecada. E isso tem transformado a vida dessas crianças de uma forma significativa, porque você está proporcionando a eles um contato que muitas vezes eles não vão ter a possibilidade de conseguir mesmo tendo a Sala São Paulo grátis ali no centro de São Paulo. Porque a distância, por mais próxima que nos pareça, pois é fácil a locomoção para nós, para eles não. Eu vou um pouquinho mais longe. Há umas semanas atrás, a gente teve uma ação lá dentro do Instituto, né? Um sarau literário, em parceria com uma ONG da favela de Heliópolis. Em um sábado, eu fui lá para olhar a obra, acabei vendo esse sarau, fiquei, no final convidei as pessoas dessa ONG para conhecerem a construção do teatro. Eu nunca tinha levado ninguém ainda da comunidade para ver a construção. Se sensibilizaram, se emocionaram, mas um senhor começou a chorar muito. Aí ele virou para mim e falou, maestro, me desculpe, mas ele falou, mas é que faz 30 anos que eu passo no centro da cidade de São Paulo, eu olho para o Teatro Municipal e eu nunca entrei, porque eu olho aquilo lá e eu acho que não é para mim. E agora a minha quebrada vai ter um teatro. Então não é só a locomoção. As pessoas mais humildes, muitas vezes veem os grandes equipamentos de cultura e elas não se sentem pertencentes àquele universo. Hugo, vou te fazer uma provocação rápida. Busca na tua memória os filmes que você assistiu, que tem uma orquestra sinfônica tocando num palco de um teatro. Como é que a plateia está vestida? Ah, é verdade. Como é que eu da favela vou entrar em um espaço desse? Intimida. Entendeu? Para você ter noção, eu vim do interior. Uma condição boa, tá? Então, mas ainda assim, quando eu pensava em teatro, ou orquestra, ou ópera em São Paulo, eu sempre falava, mas eu não tenho roupa para ir nisso. Você imagine alguém que venha numa condição de dificuldade. Eu entendi a sua provocação. E eu acho que você de casa também. A gente volta a falar do Bacarelli daqui a pouco. Agora a gente tem mais uma notícia para seguir o nosso programa Bendita Hora. E nós vamos falar sobre pele, moda ou necessidade. Os reais benefícios da vitamina C para a pele. Ah, doutora Priscila deixa a gente mais bonito com os procedimentos. E a vitamina C, ela ajuda mesmo? Ela ou ajuda, é só uma lenda? Ela traz vários benefícios para a pele. Então, assim, a vitamina C é um antioxidante potente. Então, vai proteger a nossa pele contra o envelhecimento. Ela ajuda para estimular o colágeno, então melhora a ruguinha fina, clareia, dá uma luminosidade. A doutora tem a pele linda, né? Deve ter uma rotina de skincare. Não, é rotina de dermato mesmo. Isso aí. Vitamina C. Eu não tenho aquela disciplina de skincare, mas eu tenho a disciplina de ir na dermato. Já pula etapa. Obriga, né? Que a gente Coloca
agenda e fala, bom, tem que passar. É, uma resposta mais rápida. Mas, ó, pra quem tá em casa, então, assim, é maravilhosa, só que a gente tem que entender que a vitamina C, muitas vezes, não é para todo mundo. E, infelizmente, às vezes as pessoas acham que ela é inofensiva. Começam a utilizar e, de repente, vem no consultório com mancha, com piora de sensibilidade, com acne. Então, a pessoa que está em casa, como vai escolher qual a melhor vitamina C e saber se pode ou não utilizar? A gente tem a vitamina C com concentrações diferentes. Então, tem 10%, 20%, até 40%. Então, isso. E tem a vitamina C concentrada, que é o ácido ascórbico. Então, quando a pessoa vê, ela quer pegar a concentrada, 40%. Só que tem gente que tem a pele sensível, aí irrita, que essa vitamina C concentrada, para ela ficar estável, ela tem que ter um pH muito ácido. Aí sensibiliza. Então, a pessoa começa a ter, então, para quem tem rosácea, que é uma pele que já tem uma inflamação mais sensível, pele muito seca, melasma e até a acne, pode ter uma piora do quadro com o uso da vitamina C. Então, não que a pessoa não possa utilizar, mas ela tem que buscar uma concentração menor, né? Então, ou derivados da vitamina C que vão trazer esse benefício sem agredir a pele. Também é importante, por exemplo, o veículo. Então, quem tem a vitamina C, quem tem a pele oleosa, por exemplo, espinha, não que não possa utilizar, mas tem que escolher assim, um sérum, um gel, que é um veículo próprio para a pele oleosa. Certo. Doutora Priscila, se eu ver um vídeo lá no TikTok, no Instagram, falando da mudança que a vitamina C me provocou e tal, eu vou fazer a mesma coisa. Esse alerta que você deu é justamente para eu não entrar apenas nessa indicação do que eu vejo em rede social, né? Isso mesmo, porque é isso. A receita do neurocirurgião, ninguém vai copiar do vizinho. O do dermatologista, às vezes as pessoas veem a indicação na internet e acabam usando por conta, mas tem que ter atenção, porque nem sempre, né, porque uma pessoa indicou ou tá dando certo para ela, às vezes a pele é diferente, então a gente tem que ter cuidado. E sem contar receitas, né, caseiras, que, por exemplo, a vitamina C, ela traz muito benefício, mas você não vai aplicar o limão no seu rosto achando que vai ter o mesmo resultado de vitamina C. O limão sai no mancha, irrita. Então, tudo isso a gente tem que ficar alerta em relação ao que vê na internet. Muito bem. Doutora Priscila, a gente vê hoje muitas pessoas buscando essas questões de qualidade da pele. É um aliado quando a gente mescla, por exemplo, a vitamina C e um outro produto para dar esse potencial de melhora? Dá sim. Até para essa questão, por exemplo, às vezes a vitamina C com niacinamida, por exemplo, vai bem para uma pele mais sensível, porque a niacinamida tem uma ação anti-inflamatória. Para quem tem acne, junto com ácido salicílico. E também a rotina completa. Então, o raciocínio dermatológico vai muito ali. Por exemplo, você vai usar a vitamina C como antioxidante, mas é legal um hidratante, né? É interessante se associar a um produto anti-idade. Então, tudo que a gente vai utilizar, no final, dá aquele resultado que para o dia a dia a gente consegue, né, uma qualidade da pele melhor. E lembrando isso, que por ser antioxidante, é interessante usar a vitamina C de manhã, antes do protetor, que ela vai potencializar essa ação do protetor solar. Que maravilha, eu não sabia desses benefícios da vitamina C para a pele. Ela só melhorava a imunidade. Ela melhora a imunidade Ela também, melhora né? a imunidade, também ingerir, é um antioxidante potente que vai prevenir o nosso envelhecimento também, mas aplicando na pele, assim, ela traz muitos benefícios. Muito bem, olha só. Agora você de casa, consulte com o dermatologista e aí passe vitamina C no rosto para ficar mais bonito e jovem. A doutora Priscila está aqui para falar mais coisas ao longo do nosso programa. Tem mais notícias, Laura? Tem. Vamos lá, então. Esse caso é um caso bom para debate. O caso Rui Ferraz, ex-delegado, teria visto falhas em contratos e avisaria o Tribunal de Contas do Estado, o TCE. E para falar sobre isso, a doutora Raquel Galinatti, não teria uma pessoa melhor para falar sobre essa pauta, doutora Raquel, como a senhora que entende o dia a dia de ser delegado. A rotina é uma rotina extenuante, é uma rotina de ameaça. E nesse caso em que ele teria visto falhas nesses contratos, a senhora acredita que isso pode ter aberto a fronte para ele ser uma vítima? O doutor Rui Ferraz Fontes, quem foi? Quem foi esse delegado? Ele foi a maior autoridade, é a maior autoridade, né? Foi a maior autoridade no combate ao crime organizado PCC. Extremamente respeitado por seus pares, não só aqui na cidade de São Paulo, mas no Brasil.
ele tem um aspecto investigativo aguçado e também operacional. Ele é muito contundente, doutor Rui. Então, ele, quando delegado-geral, ele continuava junto com as trincheiras. Por mais que ele tivesse atingido o ápice da corporação, ele não se divorciava do amor que ele tinha pela polícia de forma institucional. E eu falo isso porque a época em que ele era delegado-geral, eu era presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Então pode parecer até paradoxal a nossa atuação, porque ele foi nomeado de forma política e eu justamente criticava a política e a gestão política por muitas vezes não dar e proporcionar a estrutura que nós achamos adequada para combater o crime. Mas não, pelo contrário, o doutor Rui sempre, ele foi um dos fundadores do sindicato em 1989, se manteve sindicalizado e, à época, como delegado-geral, queria saber como é que eu estava atuando, inclusive na forma institucional, legislativa. Então, ele sempre teve esse olhar. Já em Praia Grande, ele já não estava na atividade fim. Ele combateu o PCC, foi um integrante do sistema de justiça que trouxe altos prejuízos, impactos e prejuízos à facção criminosa, PCC. Mas ali ele estava na atuação gestão administrativa, na cidade de Praia Grande, aposentado. Mas o delegado de polícia, ele é delegado de polícia. E a atividade investigativa não é só na atividade fim no combate ao crime organizado. Muitas vezes, o que a gente mais vê situações em que muitas pessoas com um olhar não aguçado acreditam que seja normal. Por exemplo, o estelionato. Uhum. As pessoas caem em estelionato, as pessoas não se debruçam no que seria o trâmite normal, porque parte do pressuposto da boa-fé. Então, existem duas linhas de investigação, eu tenho acompanhado os noticiários, que foi uma, executado de forma covarde por canalhas que o executaram, integrantes do PCC, por seu combate ao PCC, ou a sua atuação hoje se tornando um obstáculo a também prática criminosa, de organização criminosa, que hoje já se elitizou, hoje já está de forma endêmica incrustada em instituições governamentais, em todas as esferas, inclusive municipais, vereadores, etc. Então, tem essas duas linhas de investigação. Ou seja, o trabalho que o Dr. Rui fazia era um trabalho muito delicado e, obviamente, ele foi vítima porque teve um descuido ou não? Não. Isso como que acontece? Não. Foi vítima porque foi vítima de traiçoeiragem, de canalhas, de covardes que o monitoraram, muitas vezes utilizando até mesmo o sistema policial. Com certeza alguém estaria muito próximo para saber que aquele dia ele não estava de carro blindado. O Dr. Rui sempre andava de carro blindado, armado. Ele é um policial exemplar, né? Que tem o respeito de todos os seus pares. Então, ali, realmente, é aquela situação em que você combate o crime, mas o crime está pulverizando de uma forma que você não sabe quem está do seu lado. Então, é muito complicado o que está acontecendo e, assim, as diversas ameaças que o Dr. Rui sofreu, elas significam nada jurídico, né? Porque no nosso país espera-se a efetivação da prática criminosa previamente anunciada para que depois o sistema de justiça puna. Porque enquanto você fica na esfera da ameaça, vai ver o que está lá no Código Penal, qual é a pena do crime de ameaça. Não dá cadeia. Nossa, é um tema complicado. Muito bom ter a senhora aqui para a gente falar sobre isso, Raquel. Fico muito feliz. Esse programa é maravilhoso e o melhor de tudo é a audiência que a gente tem, o público de casa que participa também e o café que a Laura nos serviu. Serviram-se de café? Então a gente pode continuar. Próxima notícia, por favor. O que é labirintite e como identificar se você tem esse problema? Doutor, labirintite é genético? Começo com essa pergunta. Excelente pergunta. Em primeiro lugar, é um termo que é usado às vezes errado. Até a gente médico às vezes fala de forma equivocada. O termo correto seria assim, tontura. Tontura seria uma grande classificação que basicamente é relacionada com desequilíbrio. É uma sensação de instabilidade, cabeça vazia. É até difícil das pessoas descreverem. Então, nosso papel, quando a pessoa começa a dizer, eu tenho um labirintite, você começa a entender e traduzir isso, né?
quando você pensa de tontura, é uma grande classificação. E tem subclassificações. A das mais comuns é a vertigem, que aí entra a questão de um problema que pode dar no nervo, que as pessoas traduzem isso como labirintite, que é uma sensação de desequilíbrio e a sensação rotacional. Então, tem essa característica. Tontura é a grande classificação, causada por uma série de doenças. Uma das mais comuns é justamente a vertigem, e a mais comum é a posicional benigna, que as pessoas falam, quando eu levanto de uma vez, quando eu mexo a cabeça, né? Essa é provocada pelo movimento. Pelo movimento. O que acontece? Nosso ouvido é um órgão muito complexo quando se fala de equilíbrio. Porque quando a gente virou bípede, né, evolutivamente, né, a gente precisou muito equilíbrio para tudo. E a gente usa a visão, a gente usa essa parte do ouvido, e no envelhecimento, naturalmente, tem algumas alterações. E aí tem pessoas que são mais sensíveis, tem um probleminha do cristal, que dá VPPB, que é uma das mais comuns causas de vertigem. E aí, quando ele movimenta para o local errado, dá aquela sensação, a famosa crise de labirintite, né? Que a pessoa chega e não consegue ficar em pé. Sente náusea, sente vômito, né? Uma sensação, dá um gatilho para ansiedade também. Então, normalmente eu explico isso. O mais comum é das tonturas, né? Sem dúvida nenhuma, a vertigem, que é um problema periférico, mas existem as outras causas. Por exemplo, tem causa que é muito comum e as pessoas não sabem, relacionada com ansiedade. Ah, é? Então, quem vive sobre muito estresse... Minha irmã foi delegada durante 5 anos, né? Quase burnout, lá em Sergipe. Aí depois foi defensora, né? Então, quem tem profissões, né? Delegado, profissional médico, né? Policial, quem vive em situação extrema, como ele estava falando isso de favela, é muito comum a ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E um dos sintomas da ansiedade é a tontura. Então, muitas vezes a pessoa começa a se sentir tonto quando você vai ver por causa da ansiedade. Outra é causa cardíaca. Porque o coração bombeia o sangue, se o sangue não chega direito, o paciente fala que é tontura, mas às vezes a gente médico traduz como uma pré-síncope. Aquela sensação como se eu fosse desmaiar, a vista meio que escureceu. E tem as causas neurológicas também. O AVC é uma causa comum de tontura que às vezes as pessoas não percebem, acham que é um labirintite. Eu estou com labirintite. Quando você faz o exame de imagem, está lá um AVC e a pessoa não percebeu. Porque justamente pegou na área responsável pelo equilíbrio, que é o cerebelo. E essa questão de ser genético ou não, meu pai, minha mãe teve, meu pai... É sim, é bem comum esse fator genético. Por exemplo, a vertigem paroxística benigna é bem comum você ver histórias na família. Quando você ouve assim, eu era, meu tio... A ansiedade também acontece muito. Também. Então, por isso que eu digo assim, quando você começar a sentir tontura, primeiro fator que o médico vai olhar, se é agudo, você não tinha, de repente ficou tonto, a gente fica preocupado com as causas mais graves. Se é uma coisa crônica, que geralmente é o idoso que já fala, eu tenho sempre labirintite. Aí costuma ser causas periféricas, mas tem medicação, tem tratamento, tem até fisioterapia para isso, né? E outro aspecto importante é entender se tem outros quadros associados. Então, às vezes o paciente fala de tontura, quando ele vai ver, tem um problema na coluna cervical. Então, o cérebro manda comando, não vai direito, ele tem aquela sensação como se estivesse meio robotizado, meio como se fosse cair. E o sintoma que ele diz para a gente médico é: eu estou com tontura. Doutor Júlio, tem idade para começar a ter tontura ou não? Depende desses fatores. Vai depender da causa. Quando você vem jovem, é muito comum a paroxística benigna. Por exemplo, eu tenho muito paciente que fala assim, quando eu dirijo, eu viro de uma vez, ou músico, ou qualquer pessoa, ele tem muita relação com a posição da cabeça. Então, quando eu movimento a cabeça, eu vou virar... E a ansiedade também. Hoje em dia, o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Nesse pós-pandemia, ou quem tem profissões de estresse também, é bem comum isso. Quando eu ouço assim, CEO, você já pensa em estresse também, né? CEO, delegado, aqui tá só a gente estressado, né? Mesmo jornalista, né, Hugo? Apresentador. 24 horas. Então, assim, porque você está sob muita pressão. E é um gatilho importante para a ansiedade. Eu tinha mais tonturas no interior do que em São Paulo. Em São Paulo, sumiu minha tontura. São Paulo me faz um bem tão grande que eu não sinto tontura. Isso aqui é maravilhoso. Ó, eu tenho um refrigério aqui com vocês. Mas que o segredo do mundo não é a paz, não. É evitar o tédio, né? Eu acho que é então, aqui ninguém tem vida entediada. Eu acho que é isso mesmo, viu? Doutor Júlio, sobre essa questão ainda falando, se eu sentir uma tontura, o que eu faço? Isso, primeiro aspecto, né? Sentar. Porque, normalmente, quem tem tontura ou tem uma labirintite tem um risco de queda. Segundo aspecto, se é algo agudo, tem que ir na emergência. Mesmo que seja o otorrino vai, por exemplo, a VPPB, tem manobra que o médico faz que vai melhorar a sua tontura. Se for um quadro de ansiedade, também é importante você ter o diagnóstico diferencial, porque às vezes o paciente acha que está infartando, acha que está tendo AVC, e até para a gente médico não é simples o diagnóstico. Normalmente o paciente que tem recorrente, como você falou, eu tinha muita tontura, então a pessoa já sabe. É porque eu estou ansioso, eu deito um pouquinho, eu mudo a posição. Mas a primeira vez que você tem que procurar ajuda. E normalmente a gente médico vai fazer uma série de investigação a depender da causa.
beleza. Olha só, você se sentir tontura, então, por favor, sente-se para evitar as quedas, viu? Hugo, mas teve um comentário bacana, né? Ser delegado de polícia ou CEO é muito estressante, mas ser neurocirurgião, não. Pelo que eu percebi, é muito tranquilo, né? Mas o lado médico da mesa aqui tá totalmente de boa. Ele incluiu a gente. Mas eu brinco assim, que quando a gente olha estatisticamente, a taxa de suicídio de médico é altíssimo, de delegado de polícia é altíssimo, né? Que eu estava falando com minha irmã, né? E os executivos também, porque são pessoas que lidam ali diretamente com aquela margem de erro e de acerto. Então, a gente tem que estar muito... E são geralmente os que menos procuram ajudas, né? Profissional. Porque não tem tempo. É o tempo, é a correria, né? Então, sempre todo avaliado, né? Com o próximo ou com as funções que tem, que acabam se esquecendo. A Raquel mesmo, antes de vir, né? Como eu sigo no Instagram, foi tanta notícia, né? Risco de morte. Aí, quando eu estava vindo aqui, eu falei com minha esposa, imagine o dia a dia, né? É um estresse que a pessoa tem que ter um preparo, né? Mas quem tem objetivo, tem missão, como você está falando, mas mesmo assim tem que cuidar da saúde, não tem jeito. Né? Cuidar. Não, e a doutora Raquel, a gente vê que, além de tudo isso, ela faz uma defesa gigantesca pela profissão, pelo trabalho. A gente fica sempre muito feliz de tê-la assim, aqui, viu? Essa mesa que é uma mesa altamente qualificada, estou aqui super feliz e aprendendo com essa mesa. A gente aprende, o pessoal de casa aprende, isso é maravilhoso. Tem mais notícia, Laurinha? Vamos lá, então. Próxima notícia, por favor. Esporte, cultura e lazer no fim de semana. Apresentação musical, cine debate, roda de capoeira. Tudo isso no Instituto Bacarelli. Olha, tudo isso vocês oferecem lá, Edilson? E, na realidade, o Bacarelli cresceu. E hoje, além do nosso núcleo em Heliópolis, que é o nosso coração, a gente faz a gestão de 12 CELs, que são equipamentos da Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo. São equipamentos maravilhosos, com teatro, com piscina aquecida, equipamentos fantásticos. E também cuidamos de atividades de esporte, cultura e lazer em mais 10 escolas municipais aos fins de semana. Então, hoje o Bacarelli está presente em 23 territórios da nossa cidade. E uma coisa muito bacana é que a maioria deles em regiões periféricas. Dos 12 CELs que a gente toma conta, 8 estão dentro de área de favela. Uau! Né? Então, o que é bacana disso? A gente pôde levar para outros territórios aquilo que a gente aprendeu na favela de Heliópolis. Que maravilha. Né? E a gente vive um mundo, Hugo, ainda muito desigual, né? Muito. No CEL Parque Novo Mundo, teve uma pesquisa lá chamada Memória CELs. Doutora, sabe o que um usuário do CEL disse que lhe dá dignidade no CEL? Andar na calçada. Meu Deus. Porque na favela lá do Parque Novo Mundo não tem calçada. Então ele andar no entorno do CEL, na calçada do CEL, lhe traz dignidade. Doutor, olha como sociedade onde a gente está tão longe ao ponto que uma calçada é sinônimo de dignidade para uma pessoa. É uma loucura. Não dá para imaginar que algo que é imperceptível. E eu posso entrar na história dele? Claro. E eu acho tão covarde quando as pessoas utilizam a polícia para praticamente reprimir e oprimir aqueles que já estão na vulnerabilidade extrema, que já não têm nem mais dignidade, que estão sem nada, moradores de rua e de forma... Daí mostra o fracasso do ser humano, né? Porque aí tem uma parte política, uma parcela da sociedade que tem aquele apelo, que não quer olhar um morador de rua nas ruas, não quer a solução, mas quer que desapareça e quer utilizar a polícia como se fosse uma faxineira social. Tira, arranca, mesmo que com práticas criminosas. Então, é a política misturada em instituição de Estado. A gente está falando em crime misturado em instituição de Estado, mas a política também em instituições de Estado contamina e tem uma consequência tão nefasta quanto. É verdade. E é por isso que o trabalho de instituições, institutos como o Bacarelli dão, ainda que frente a todos os desafios diários, porque vocês imaginem, toda essa administração tem um custo. Sim. A vida do Edilson é baseada em números. Esses resultados que eles nos apresentam são através de uma série de projetos para sustentar isso tudo, porque não é fácil também, não é, Edilson? Você pega só no CEL, são 170 mil pessoas inscritas, 2024, 7 milhões de atendimentos, né? Assim, é incrível. Só que é uma oportunidade, porque toda instituição do terceiro setor, ela nasce para substituir o Estado, né? A gente chega onde o Estado não consegue chegar.
Então, a gente sonha em ser política pública, em fazer política pública. Então, hoje, o Bacarelli tem a honra de ser parceiro da gestão do prefeito Ricardo Nunes, da Prefeitura de São Paulo, para administrar equipamentos do município onde a gente pode levar essa missão. E como a gente já falei lá atrás, eu acredito muito, Hugo, que o CEP onde a pessoa nasce não pode ser o que vai determinar as oportunidades que ela vai ter ou não vai ter na sua vida. Muito bom. Né? Assim, todos nós somos ricos em dons e talentos. Eu tenho certeza que a doutora Raquel, eu, Júlio, nós todos aqui, nós temos talentos que a gente ainda não descobriu. Né? Estava comentando com a doutora Raquel, eu tive a oportunidade um tempo atrás de conhecer a Fundação Casa. Eu fui na Casa Chiquinha Gonzaga, que é uma casa feminina, e encontrei meninas de 12 anos presas, cerceadas da sua liberdade. Eu passei 3 semanas, Hugo, chorando muito cada vez que eu falava desse tema. Sabe qual a diferença que eu enxergava daquelas meninas para as que estão no Bacarelli? Oportunidade. As que estão conosco acharam uma instituição que lhes estendeu a mão e mostrou que você sim é rico em dom e talento, você pode ser aquilo que você quiser ser na vida. E a arte, a educação, a música tem uma coisa que é uma ferramenta poderosíssima para isso. Eu costumo dizer que algumas pessoas vão trabalhar uma semana inteira sem ganhar bom dia, talvez um mês inteiro sem ganhar um obrigado, e alguns vão experimentar trabalhar uma vida inteira sem ganhar um parabéns. A gente sobe ao palco e as pessoas nos aplaudem. Se eu posso ser aplaudido pelo que eu estou fazendo, eu passo a acreditar em mim. Muito bom. Aí eu posso ser o que eu quiser ser na minha vida, doutora, porque eu passo a acreditar no meu talento, na minha potência. Aí o crime não me seduz. Eu passo a ter um horizonte, eu passo a me sentir integrado na sociedade. Então, hoje, estar nesses 23 equipamentos da cidade de São Paulo é uma oportunidade maravilhosa para a gente. E que deveria permanecer. As políticas públicas boas, elas não poderiam fazer parte de bandeira de governo e em disputas políticas. Deveria ser permanente. Política de Estado, né? Exatamente. Deveria só expandir o excelente trabalho que está sendo feito na gestão Ricardo Nunes. Porque o que acontece, você de casa, em qualquer lugar do país, sabe que é assim. Troca o prefeito, troca o governador. Ah, bom, quem começou foi o doutor Júlio, eu não quero mais, ele não é do meu lado político, então eu vou acabar. Tentou-se fazer uma sequência no país há algum tempo atrás, mas isso eventualmente acaba vindo em tropeços. Mas isso é tema para outro programa, para hoje não. Hoje eu quero falar só de coisa boa. Vai, próxima notícia. Posso trocar sabonete por óleo de banho? Especialista explica. Doutora, enquanto eu pego café, mais alguém de vocês quer café? Eu. Doutora Raquel quer Viciados. café? Olha lá. Esse lado da mesa quer café. Os estressados, né, doutor? Eu também tô. Vai acelerar mais. Os estressados. Aí, posso trocar sabonete por óleo de banho? O óleo de banho, na verdade, a gente até fala que é um sabonete líquido em óleo, né? Então, assim, é uma limpeza mais suave. Então, para quem tem uma pele mais sensível, é uma boa troca, né? Ele limpa sem agredir, ele tem um potencial ali de conservar mais a hidratação da nossa pele, nutre ela melhor, né? Refaz essa barreira de proteção, que às vezes tem sabonete que agride muito a pele. Então, acaba gerando ali um ressecamento, uma dermatite. E além dessa questão do sabonete, né? Então, em relação ao óleo, tem gente que quer trocar. Então, assim, o sabonete é positivo, mas tem gente que quer trocar o hidratante. Então, já chega um dia mais friozinho, assim, aí usa o óleo de banho, que ele já dá essa hidratada e não passa um hidratante da pele depois. Então, o hidratante... Obrigado. O hidratante, ele não pode ser substituído pelo óleo de banho. Então, a gente utilizar o sabonete é bom, mas o hidratante não pode. Tem diferença o óleo de banho com o sabonete líquido? Tem. Sabonete, é muito ali a questão do ativo. Por exemplo, o óleo de banho, ele tem essa limpeza suave, que o sabonete líquido, ele também muitas vezes é mais cindet do que o sabonete em barra, só que ele é rico em óleo. Então, ele traz esse benefício a mais de conservar essa hidratação. Quando a gente tem óleo na pele, ele não supre a hidratação, porque ele não é um ativo que sozinho ele vai hidratar, mas ele conserva a hidratação da nossa pele. Então, para quem tem a pele mais sequinha, o óleo de banho ainda
ainda melhor, né, do que o sabonete líquido. É uma boa opção, sim, para o dia a dia. Vou levar esse conselho para minha esposa. Vai, Tirar uma dúvida, que lá na Bahia a gente toma banho demais, né? Tem uma quantidade e se deve usar sabonete em todas as vezes que a gente for tomar banho? Pois é. Duas, Que é o três vezes, banho, muito, então, o banho de Só uma dermatologista. dúvida, meu filho na escola falou, pai, sou eu que tomo 3 banhos por dia, por que isso? Porque ele brinca demais. Tá agitado. O ideal é que a gente utilize em apenas um banho o sabonete, né? E até assim, ainda mais para quem tem a pele sensível, nem seria utilizar no corpo. Então a gente fala mais em região de odor. Então axila, região íntima, ali no pé, para pele, para quem ainda mais quem tem a pele seca. Aí se a gente usa muito sabonete, a pele fica mais xerótica, mais ressecada, avermelhada, da coceira. Então realmente um banho por dia que seria ali o recomendável. E se utilizou, se fez, né, teve que tomar mais banhos, aí ter um cuidado com o sabonete. E bucha, nem pensar, que aí bucha, né, agride muito a pele, não é recomendável. Errado a vida inteira. É um país quente, né? Um país Um país quente e que toma banho na água quente. Também é um problema, também né? é um problema, que também aí resseca mais. Essa fase ali do inverno, as pessoas ficam com a pele muito sensibilizada, busca a gente achando que é uma alergia, quando vai ver é mais a questão de um hábito, que Água aí a quente. gente corrigindo já melhora a pele, né? E não é uma alergia específica. Existe também aquele cuidado de cada pele ter a sua orientação direcionada. Porque, por exemplo, sabonete, como o Deus falou, a gente compra no mercado. Sim. Não tem uma atenção específica, mas cada pele tem uma aceitação melhor ou não, não é? Isso vale muito, por exemplo, para a questão da pele do corpo. Se a pele é mais sensível ou, por exemplo, oleosa. Às vezes uma pessoa que tem a pele oleosa começa a utilizar muito óleo de banho, aí pode até começar a desencadear mais acne no dorso, então não é o recomendável. Mas para quem tem a pele mais sequinha, vai bem. E no rosto, isso é ainda mais gritante. Então você tem que usar um sabonete específico para o seu tipo de pele. Porque tanto quem tem a pele sequinha, se usa um sabonete para pele oleosa, vai ressecar e pode inflamar. E para quem tem uma pele muito oleosa, se fica utilizando muito sabonete corporal no rosto, aí já não é indicado, dá mais espinha. Então... Gente, pelo menos eu acho que em casa a gente usa o mesmo, todo mundo usa o mesmo sabonete, a mesma marca, né? A mesma marca, a gente vai e compra. Olha, Febo, tá em promoção, compra um monte, não tá nem aí pra qualidade da pele. Esses glicerinados, eles fazem diferença? Faz, que o glicerinado, aí ele já tem uma ação, assim, mais hidratante, ele agride menos. Então, assim, pra quem tá em casa, por exemplo, quer um sabonete ali que agride menos a pele, vai bem um glicerinado, aqueles brancos em barra também são boas opções. Que às vezes aquele que é muito perfumado, muita cor, então, acaba sensibilizando alguns tipos de pele, pode irritar. Agora eu vou fazer uma pergunta assim que você vai ficar brava comigo, mas sabe aquele sabão de soda que a gente usava para lavar roupa, mas às vezes é bom assim uma vez por mês usar para lavar o cabelo ou é loucura, é lenda? Eu falo, tem gente que às vezes usa no cabelo e realmente não é legal. Fala assim, a gente tem produtos próprios para cada área, como a gente falou, tem produtos para o rosto, para o corpo e para o cabelo, né? Então, o ideal é utilizar o shampoo, o condicionador específico, né? O sabão, ele pode ressecar muito, ele agride o couro cabeludo, então desencadeia dermatite seborreica que traz. Aí tem gente que fala, não, mas eu uso e meu cabelo é bonito. Então, essa é abençoada, porque, né, o risco de desenvolver alguma lesão e ressecar é maior. Ô, doutora Priscila, e sabonete facial, ele faz diferença? Ele tem uma diferença mesmo na composição para poder ser passado na pele? Que aí o sabonete, né, específico, até tem questão também de óleo específico. Esse cleansing oil que a gente faz, né, para remover maquiagem, ele é específico para o rosto. Então, não é a mesma coisa o sabonete, né, o óleo de banho com esse tipo. Então, assim, produto do rosto, o ideal vai desde o sabonete, o hidratante, o protetor, você tem que pegar produtos específicos para o rosto, que aí vai ter muita diferença para a qualidade da pele. Então, não pode usar o sabonete corporal no rosto, porque senão o pH é diferente, tudo. A gente tem o produto próprio para o rosto. E é aquilo. Então, tem que ter uma dermato para chamar de sua. Falei, vai lá em São Roque, vai tomar o vinho, vai lá no consultório, que a gente vai montar uma rotina específica, que aí faz total diferença. Os procedimentos, a gente consegue um resultado ali mais rápido, a gente consegue até animar a paciente a se cuidar mais, mas a rotina de casa, ela também é muito importante e ajuda a gente a envelhecer melhor. Tá vendo? Tem que comprar vários sabonetes. Posso fazer uma pergunta que não quer escalar aqui? Doutora, lavar o cabelo todo dia
Isso, tem gente que acha, às vezes, que vai apodrecer raiz, né? Então, na verdade, não tem uma regra. Vai muito da oleosidade do seu couro cabeludo. Então, de uma forma geral, por exemplo, o homem que tem o cabelo mais curto, acaba sendo recomendado, porque tem, assim, muita sujidade, essa oleosidade maior. Mas, para as mulheres, às vezes, aquela mulher que faz muita atividade física, o cabelo fica oleoso, é interessante lavar todo dia. Para quem, às vezes, não tem essa oleosidade tão intensa, até pode lavar 3 vezes na semana, dias alternados, o que é pouco, muitas vezes 1 vez por semana. Aí já aumenta a chance de, porque fica muita sujeira acumulada. E a mulher fala, não, mas meu cabelo ainda mais fez luz, está loura, linda, não quer lavar todo dia, mesmo o cabelo estando oleoso. Então, a gente tem uma dica que é fazer um pré-poo. A gente aplica um produtinho, por exemplo, um condicionador, uma máscara na pontinha. E aí a mulher vai tranquilamente manter a saúde do couro cabeludo, lavando todo dia, e a pontinha do cabelo fica protegida. Então, tem dica para tudo, né? Mas essa questão de apodrecer a raiz é um mito. Pode lavar tranquilamente todo dia. Eu não estou careca porque eu lavo o cabelo todo dia. Por isso que as mulheres têm raiva da gente, a gente pega o shampoo dela e bota na cabeça. Aí é um desperdício, né? Pagaram R$200 no pote, você quer usar no cabelo. Não pode dormir de cabelo úmido. Isso mesmo, que aí se dorme, aí favorece a proliferação de fungo, bactéria, o cabelo úmido. Não pode? Ele é mais fragilizado, então se a gente, principalmente as mulheres, a gente dorme com cabelo úmido, acaba quebrando mais, e aí inflama couro cabeludo, fora a questão estética, né, que não fica legal. Mas realmente, esse cuidado é importante. Vou mudar o horário do meu banho. Vai mais ser imediatamente antes de ir pra cama. Vai chegar em casa, toma banho e espera secar. Seca, o problema. Ou passa o secador, dá um trabalho. Nossa, dá um trabalho. Mas vamos lá. Ó, tem muita gente comentando aqui no programa, mas eu quero deixar um abraço para a Gelivane, que desde o programa anterior comenta carinhosamente aqui o Bendita Hora, e eu não citei o nome dela, então tá aqui. Um abraço para você e para todo mundo que tem participado do nosso programa. Não tem perguntas, são só elogios. Então, parabéns, o programa tá maravilhoso, segundo a Gelivane e todo o pessoal, graças a vocês, viu? Agora, mais uma notícia, porque a gente entra agora na pauta da doutora Raquel. Ex-delegado executado. Delegada deixou o cargo em Santos após sofrer ameaças. Foi você? Na realidade, sim. Na realidade, eu era secretária de Segurança Pública na cidade de Santos desde o ano passado. E... Meu Deus, eu estou em choque, doutora. E aí, o que aconteceu? Sofri ameaças antes das eleições municipais, que foi em setembro. Permaneci no cargo. Só alterei a forma de estrutura da minha segurança. Com escolta, dentro dos recursos que a prefeitura dispunha, montei uma escala de escolta e um carro blindado particular. Mas, em abril deste ano, para minha surpresa, não sei por qual razão, se política ou razões obscuras e escusas, um vereador da cidade pegou e monitorou de forma criminosa através de sistemas sigilosos policiais, ou seja, somente policiais têm acesso, então foram policiais que vazaram informações para este vereador e ele pôs a rotina e a rota da minha vida durante 8 meses para quem quisesse consultar e ter acesso em redes sociais. Meu Deus. Risco. E ali a situação ficou bem complicada porque... quando você tem a sua estrutura de segurança, você está na esfera do controle. Agora, quando você tem a vulnerabilidade escancarada em rede social, como se entrasse de forma criminosa na minha casa, me tirasse uma foto nua e colocasse em rede social. Sai da minha esfera de controle. E do meu entorno, funcionários da prefeitura, guardas municipais, meus familiares, amigos. A justificativa deste vereador seria que ele estaria fiscalizando a atuação desta secretária de segurança que comanda a segurança da cidade. Com 600 guardas, combatendo o crime realmente com índices significativos diminuindo. Mas este vereador, desde abril, vai responder onde quem pratica crime deve responder em sede de inquérito policial. Está avançada, as investigações estão avançadas e é isso. Então, eu tive que optar, não depois das ameaças, mas depois que realmente saiu da esfera de controle em poder ter ali o manejo da situação. E convenhamos que na figura de uma secretária e uma figura pública que tem uma atuação
presente em várias emissoras de televisão, não é só na Rede Vida que a doutora Raquel vem. Ela está presente no SBT, ela está presente na Band, ela está quase que diariamente nos noticiários relacionados à segurança pública, porque tem vivência, ela sabe falar. Por causa também da minha função, porque eu represento os delegados de polícia no âmbito nacional. Exatamente. E aí ela tem a vida exposta. Aí eu venho uma pergunta que talvez seja a seguinte: as redes sociais, elas criaram talvez um desequilíbrio no que é privado e no que é público, não é, doutora? Não. As redes sociais facilitaram muito por esferas positivas, né? De aproximação de pessoas, de informação, eu acredito que foi muito positivo. Mas também facilitou a bandidagem, quem pratica crime, a ter um acesso, sim, também mais rápido, porque essa prática foi criminosa. A partir do momento que você pega um sistema reservado e restrito policial, com uma roupagem política ou obscura, você expõe alguém, nem que se eu não fosse secretária ou delegada. Não pode pegar um médico ou um CEO do Instituto Cultural e falar: quero colocar sua rota, sua rotina na internet. Isso é criminoso. Né? Então, existe assim também... O que acontece é que algumas pessoas, elas acreditam na impunidade cegamente. Isso que impulsiona com que, através das redes sociais, os criminosos, eles se manifestem. Sim, porque lá eles acreditam, as pessoas acham que podem falar o que quer, pode agir como quer, e aí faz esse tipo de coisa. E o recado para os criminosos é o seguinte: quando você pratica crime através de redes sociais, você deixa o nome e a assinatura. O IP está lá. A senhora já tinha passado por isso antes? Já. Já? Como, à época, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, eu fui ameaçada de morte, esquartejamento, de estupro, de degola, de diversos crimes. Identificamos rapidamente durante 8 meses, 9 meses, olha, parece que é mais ou menos o mesmo número, né? 8 meses, 9 meses... À época não existia o crime de stalking, que o stalking é recente, é de 2021, a prática do crime de perseguição, mas estava através de redes sociais também nesse crime de stalking. Houve ali a identificação, houve a condução dele para a polícia e saiu na porta da frente. Agora, para a pessoa comum, mostrar a rotina na rede social é um problema, doutora Raquel? De forma alguma, eu não mostro a minha rotina em rede social. Por exemplo, eu estava em Brasília ontem, eu postei hoje. Então, não existe, você está dando, através de fonte aberta, a facilidade para que os criminosos possam bolar a estratégia da prática criminosa, seja um sequestro relâmpago, seja um golpe do Tinder mesmo, porque ele tem um mapeamento em fonte aberta, quais são as suas preferências, os seus gostos, o estelionatário, o sequestrador, ou seja, esquece que a rede social, ela pode ser usada de forma indiscriminada. Todos nós temos liberdade, mas o criminoso, ele está lá com material rico e robusto para te monitorar. Muito bem, muito bom. Ótima participação. Temos mais uma notícia. Resultado da enquete já? Peraí, antes do programa terminar, a gente tem a escolha da música para encerrar o programa. Excepcionalmente, hoje, nós faremos o seguinte. Como o Edilson representa o Instituto Bacarelli, eu falei para ele, você vai escolher a música de encerramento do nosso programa, tocada pelo pessoal do Bacarelli, seja coral, seja o pessoal dos músicos. Edilson, é com você. Você quer deixar o pessoal à vontade para escolher qualquer música do Bacarelli? Você quer? Como vai ser? Vai. O que a gente faz? Amei. Vai. Já escolheram? Já escolheram, ó. Já escolhido. Então vai ser, já deixa assim, pronto. Edilson escolheu a música do Bacarelli, nós já vamos subir agora? Coloca no ar então, pra gente, enquanto isso eu vou falar o resultado da enquete, que é, você acha mais importante ter saúde financeira ou saúde mental? Nós vamos colocar agora o resultado e 75% acha que é melhor ter saúde emocional, Boa. Estabilidade emocional, muito bem. 25% financeira. É isso, pessoal. Tá tocando? Então pode colocar. Pode colocar a música então. Tocado pelo pessoal do Instituto Bacarelli. E assim eu vou me despedindo do programa de hoje, agradecendo a participação de todos vocês. Busquem conhecer sobre o Instituto Bacarelli. Edilson, muito obrigado pela sua participação aqui, viu? Eu que agradeço você, Hugo, a Rede Vida, meus colegas de mesa aí, por esse momento gostoso nessa tarde. Para conhecer mais, acesse o site bacarelli2cs2ls.org.br. O Instagram é @instituto_bacarelli, também com 2 Cs e 2 Ls. E o do Edilson Venturelli.
Doutora Raquel Galinatti, obrigado mais uma vez. Um prazer te entrevistar. Maravilhoso, maravilhoso. E com essa música ainda finalizando, e todos os profissionais, médicos, CEO, você da bancada, estou muito honrada. Instagram da doutora Raquel, Raquel Galinatti com 2 L's, e também o canal do YouTube, Raquel Galinatti. Vamos acompanhar, o trabalho da doutora Raquel é imprescindível. Doutora Priscila Pereira, muito obrigado por participar do programa, muito bom tê-la aqui, viu? Um prazer, sempre é muito agradável e hoje foi incrível. Foi um prazer conhecer vocês. Aparecer em São Roque para melhorar minha pele. Com certeza, vai ser um prazer. E um vinhozinho. E o vinho. São Roque, não dá pra ir lá sem conhecer. É a nossa Toscana de São Paulo. Exatamente. E o Instagram é doutora DRA Priscila com 2 L's, _ dermatologista. Obrigado mais uma vez. Doutor Júlio, nosso amigo no Instagram e no YouTube é @neurocirurgiãobr. Obrigado, viu, doutor Júlio? Obrigado. Prazer tê-lo aqui. Obrigado a você. Muito bom ter a sua audiência, a sua companhia, as suas perguntas e a sua participação. Amanhã eu estou de volta, que o Padre Juarez ainda está de férias. Fiquem com Deus. Até já.